A bandeira da integração latino-americana era uma bandeira de banqueiros, de burocratas, de especialistas. O presidente Chávez começou a tratar o tema da pátria grande, que é um tema simples. Os europeus fizeram a Comunidade Econômica Europeia. E aqui no Brasil eu vejo gente derramar lágrimas quando a Inglaterra sai da Comunidade Econômica Europeia. Do euro nunca entrou, mas da Comunidade Econômica Europeia, como se fosse uma integração própria. E não se comove com a ideia da pátria grande da América Latina, sem a qual nós não vamos poder negociar com os Estados Unidos e ter grau de soberania que os países subdesenvolvidos dependentes necessitam. Então, quer dizer, de uma ignorância atroz, de uma ideologização absurda. Então, o presidente Chávez foi a figura que colocou o ideário de Simão Bolívar a circular novamente. Saiu das estátuas, das estações de metrô, saiu do eurocentrismo, da avenida e daquela visão eurocêntrica de Simão Bolívar para assumir a figura de Simão Rodrigues, para assumir a figura do próprio Simão Bolívar, de Manuelita Sáenz, das grandes figuras da história venezuelana, que é a ignorância brasileira e a ideologia da direita aqui, e de setores liberais de esquerda também, que estão sempre tratando de ocultar. Porque antes era o problema de que tudo vinha de Moscou, então era do comunismo internacional. Com o presidente Chávez tudo vinha da história venezuelana. E eles nunca, os bolivarianos da Venezuela, nunca quiseram ditar regras para nós. Eles falavam das condições deles. E propunham algo elementar, que é a unidade latino-americana em torno de um programa próprio, sem os Estados Unidos e sem o Canadá. Isso que se consolidou agora, há pouco tempo, com a CELAC. Esses boçais, esses embaixadores boçais, e sobretudo essa gente que é majoritária no Itamaraty, que não percebe a importância da pátria grande e de ter uma concepção própria, isso que os europeus se reúnem sem os Estados Unidos, que os asiáticos também fazem, e que nós, latino-americanos, estamos fazendo agora com a CELAC, uma comunidade latino-americana e caribenha de nações, sem que o Canadá e os Estados Unidos estejam. Mas observando que está sob ataque, quer dizer, com essa crise na Venezuela hoje, se diz, bom, agora então, acabou esse sonho. É verdade, eu diria assim, em primeiro lugar, essa importância dessa força motriz, que foi o Chávez recolocar esse tema em circulação, obrigou direita e esquerda, liberais de esquerda e de direita, conservadores, católicos, ateus, todo mundo a discutir novamente a América Latina. Isso é um fruto, é uma conquista que ninguém pode negar ao presidente Chávez. A segunda são as imensas dificuldades econômicas da Venezuela, que não foge de nenhum outro país latino-americano. O Brasil não poderia falar, porque é o sujo falando do esfarrapado, mas que tem feições particulares. A Revolução Bolivariana ela tem uma imensa falha. Ela não supera o rentismo petroleiro. E agora, na conjuntura ideal, tem um problema grave que é o tema da inflação, que pune especialmente os pobres. O Estado tem na Venezuela mecanismos de compensação, mas não faz mais do que alimentar a espiral inflacionária. Na Venezuela tem um problema central. Qual é o problema? Não é incompetência de governo, ainda que haja incompetência no governo, não é a corrupção no governo, ainda que haja corrupção no governo. O problema central que ninguém toca aqui é que a Venezuela tem abundância de divisas, depende do preço de petróleo, com algo fatal, que é controle de câmbio com conta de capitais abertas. Não pode deixar a conta de capital aberta. Não pode, nem no Brasil, nem em nenhuma parte do mundo. Mas aqui a mídia esconde esse tema. Então, há uma transferência desse excedente petroleiro que vem por conta das exportações venezuelanas, que mais de 94% são oriundas do petróleo. É basicamente um país petroleiro que exporta e não fica com isso. Por quê? Porque através do sistema privado, estatal, bancário e de um conjunto de atravessadores, eles mandam esse dinheiro para fora e devolvem para o povo a inflação. O Estado defende o povo reajustando os salários, fazendo correr a esteira de mecanismos de salários e preços. É claro que é ruim para a vida da população, a inflação pune os mais pobres. Mas uma estratégia de controle da inflação, como nós temos no Brasil, pode premiar os ricos, que é o caso nosso. Agora, é preciso fechar a conta de capitais na Venezuela. E aí o impasse é muito claro. Fechar a conta de capitais seria não mandar mais não deixar a livre circulação, que os capitalistas possam colocar fora os dólares. Esse é basicamente, traduzido numa linguagem popular, é isso. Precisa controlar isso. Ou seja, ou a Revolução Bolivariana, que está adormecida no povo, que eu faço uma distinção. Teve uma Revolução Bolivariana, agora tem um governo bolivariano. São coisas distintas. Ou a Revolução corta a jugular do rentismo financeiro, que é o controle dos bancos e a fuga de capitais, ou esse setor liquida com a Revolução Bolivariana. Porque vai continuar drenando essa imensa riqueza petroleira para fora, para contas bancárias. E isso alimenta o processo inflacionário interno. Eu diria, esse é
o ponto central, porque não há um problema, e claro, e fazer esse excedente petroleiro se transformar numa força produtiva. A Venezuela não tem nem problema que a Venezuela importe papel higiênico, para usar aqui a grave propaganda que se faz contra o bolivarianismo. Se o país, a renda petroleira, isso acontece na Arábia Saudita, em todos esses países acontece a mesma coisa. País com abundância de divisas de origem petroleira, o rentismo, e o Brasil está entrando nessa, por causa do pré-sal também, vai ser cada vez pior aqui. Ou se tem um uso produtivo do excedente, ou as altas finanças ganham uma força inusitada no Estado, na política e na cultura, e que mata qualquer processo.